Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo aqui com vocês nesta manhã de domingo, dia 23 de março de 2025. Estive num evento convocado pelo PCBR de São José dos Campos para a leitura do jornal O Futuro. A atividade tratava-se não somente da leitura do jornal em si, como um debate, uma reflexão sobre o texto, a notícia que estava sendo exposta, e é um convite não só para a militância, mas também aberto aí ao grande público para compreender melhor as ideias do partido e, claro, aquilo que eles querem de fato discutir com a sociedade. Além disso, tivemos também aí um café da manhã comunitário, assim como a entrega, o sorteio de um livro, um prêmio aí para as pessoas de fora que também participaram deste projeto. Vamos ouvir então a entrevista com alguns colaboradores, com alguns militantes que ajudaram nesta organização de hoje. Ouvir o Felipe Martins aqui, também membro do PCBR, organizou, participou desse evento aqui de hoje. E como foi a impressão, achei bastante interessante esse formato, ainda mais em área pública, local público, né? Esses eventos agora estão planejados para ser um evento periódico dentro do partido, né? A gente, com a instituição, a formação do PCBR, tiramos como principal prioridade a instituição do nosso jornal nacionalizado, né? O Jornal O Futuro. E as leituras coletivas do jornal são um ponto muito importante, tanto para a formação da militância quanto para um evento de divulgação pública, né? A gente seleciona, o jornal tem uma tiragem mensal aí debatendo os temas mais importantes para a classe trabalhadora, e a gente fazer essa leitura e fazer esse ato de agitação para formar nossas bases, chamamos os aproximados também, um momento muito importante para direcionar todos a partir do órgão central do partido, né? Direcionar a política do PCBR a partir das leituras do jornal também. A ideia então é tornar essas atividades, quer dizer, já são aí periódicas, né, cotidianas e sempre em espaços abertos como praças, parques, afins, né? Exato, a leitura do jornal, óbvio que ela tem um caráter muito formativo para a nossa própria militância, mas a gente quer expandir isso, né? O jornal é para ser um veículo de comunicação para a classe trabalhadora e quanto mais pessoas puderem participar, melhor ainda. Não só a leitura da notícia, mas a interpretação propriamente, né? Sim, acho que um dos pontos fundamentais, além da leitura da notícia em si, é o debate sobre ela, né? Sempre, enquanto a gente estava fazendo a leitura, vão surgindo novos temas que puxam daquilo dali e os militantes vão formulando sobre isso. É muito importante, isso como um espaço formativo mesmo. Como debater com a população, a gente vê aí, né, Felipe, principalmente, inclusive isso foi um dos temas aqui desse encontro de hoje, a notícia, a informação, essas discussões, o trabalhador, a trabalhadora sente na pele, é a rotina, é o cotidiano, ele concorda com a crítica que está lá, mas aí usou o termo esquerda, ou comunismo, ou o que quer que seja, a pessoa dá aquele passo atrás, né? Bom, sim, isso é uma coisa muito comum, pelo próprio forma como a nossa sociedade está construída, como a ideologia funciona, né? Mas eu acho que é muito tranquilo esse diálogo, porque é isso, nós estamos do lado dos trabalhadores, né? Quando a gente fala as nossas pautas, não tem um trabalhador que discorde das nossas pautas. A grande questão para nós, como conquistar a confiança de fato, é se fundir com as massas, se fundir com o trabalho de massa, é estar presente nos locais de trabalho, nas todas as mobilizações populares, se mostrar presente, ajudar nessa organização, participar ativamente desse processo. É isso que conquista a confiança dos trabalhadores para o movimento comunista, né? Então é a partir disso. Perfeitamente. Felipe, muito obrigado e parabéns aí pelo evento. Obrigado, agradeço a todos os espectadores, estamos sempre aí. Ouvir o Henrique sobre esse evento de hoje aqui no Parque Santos Dumont e, primeiramente, sua avaliação sobre essa reunião, esse encontro e tudo que foi falado, Henrique. Olha, foi muito interessante, foi uma manhã muito gostosa que a gente falou dos problemas
da classe trabalhadora, em específico da mulher trabalhadora, também da mulher negra trabalhadora, que sofre uma superexploração, né, com as duplas jornadas e com todos os problemas provindos aí do patriarcado. E a gente percebe também, muitas vezes, todo esse tipo de conversa se parece muito desconectado da realidade, do poder de ação que a gente pode fazer e até conscientizar para que essas pessoas, a mulher trabalhadora, tenha em vista o poder social que ela tem e a função que ela tem assumido na sociedade, mostrar que existe um caminho, que não tem em vista a subjugar a mulher, sim ter a mulher como protagonista e a classe trabalhadora como protagonista, né? Uhum. Isso é uma coisa muito importante e envolve outras áreas, por exemplo, a educação pública. A gente tem aqui, por exemplo, em São José dos Campos, uma verba gigante, né, uma arrecadação gigante. Nós somos o 18º, a gente navega entre 18º e 19º cidade do Brasil que mais arrecada. E a gente não tem, por exemplo, problemas de infraestrutura gravíssimos como tem a cidade de Osasco, que está ali sempre entre 17º, 16º, né? Campinas, que é uma outra dimensão de cidade, né, que está um pouquinho antes da gente também. E a gente vê a cada dia mais a prefeitura não investindo em infraestrutura básica, bairros abandonados, só investem, por exemplo, nas vias principais e nas obras para inglês ver, né? Em detrimento, por exemplo, da educação pública, que tem um horário incompatível com o mercado de trabalho. Então, além dessa mãe ter os menores salários na iniciativa privada, ela ainda não consegue colocar, muitas vezes, o filho na educação pública em função dos horários, e isso acaba sendo mais um agravante para a mulher que, por exemplo, se afastou depois de uma gravidez, voltar para o mercado de trabalho, porque daí ela tem horários que não são compatíveis. E nessa brincadeira, até a criança chegar aos 5, 6, 7 anos, para ter ali um mínimo de possibilidade de participar de outras coisas que não dependam ali dos pais, né? Então, esse tempo é subtraído da mulher, né? Que ela fica sem ter condições de ter esse horário, enfim. Então, são muitas coisas envolvidas e a gente conversou um pouquinho sobre toda essa dinâmica social que está imposta e como vencê-la, como ultrapassar esse momento. Até porque, como vocês bem colocam, né, Henrique, falou-se, né, das questões, das problemáticas que, de modo geral, a população vive, conhece e concorda com relação ao problema que ele existe, mas e como superá-lo, né? Como enfrentá-lo aí no dia a dia, né? Eu acho que nas últimas décadas os movimentos populares perderam muita força, né? As pessoas cada vez mais estão acreditando que a sua força no mundo é muito ínfima, né? Que a gente não consegue construir alguma coisa coletiva. E uma coisa que é sempre importante salientar, que sempre quando eu encontro essas pessoas descrentes, né, eu digo que, por exemplo, todo esse sistema, essa opressão ou essa superexploração, tanto da mão de obra, né, da classe trabalhadora como um todo, mas principalmente das mulheres e mais ainda das mulheres negras, ela tem como base a questão do dinheiro. Estão tirando o dinheiro dessas pessoas, né? Inclusive pelos processos de inflação. Quando tudo sobe e seu salário não significa que tudo subiu, e sim que seu salário baixou. E o que isso tem em relação com o assunto? A partir do momento que existe a conscientização da classe trabalhadora, começa-se a perceber que sem a nossa força, sem a nossa mão de obra, eles não conseguem ganhar dinheiro. Não é uma relação em que a gente depende deles, e sim eles dependem da gente. Uma empresa sem o patrão é uma cooperativa.
Agora, uma empresa sem os operários não é nada, é só um empresário, né, ao léu. Então, ter isso como primordial mostra que a gente pode se organizar, parar a produção, ou seja, se a gente não vai ter condições mínimas de educação para os nossos filhos, de seguridade social, enfim, de tudo que envolve, né, uma vida plena, digna, a gente tem o direito, sim, de revoltar e parar de trabalhar e falar, olha, a gente precisa disso, senão vocês também não vão ganhar. E isso só vai ser possível com a conscientização, a união, a organização da classe trabalhadora e principalmente das mulheres, que são as mais exploradas aí no nosso âmbito, né, trabalhador, as mulheres negras principalmente, né. Perfeito. Henrique, muito obrigado. De nada, muito obrigado por participar, sempre acompanho. E muito obrigado e vamos continuar na luta. E é um convite para você que está ouvindo procurar se organizar também. Tem aí alguns partidos de esquerda que bem representam, né? A gente aqui está fazendo uma reunião do PCBR, mas também tem aí as outras forças, como o PSTU, tem a UP. Então são todos os camaradas que representam bem a classe trabalhadora, ao meu ver, e procure se organizar, procure a organização de bairro. A questão agora é a gente se organizar para debater e tomar uma força maior na sociedade. Maravilha. Muito obrigado. Ouvi nosso amigo Lucas Bertolucci, também participou aqui do evento de hoje. Lucas, o que você achou primeiramente, né? Achei que foi bastante produtivo, né? A gente vai começar a fazer a leitura todo mês agora do jornal, né? É sempre mais produtivo quando a gente faz essa leitura em conjunto, né? Que a gente já inicia a discussão, cada um começa a trazer as contribuições, né, da sua categoria, e a gente vai vendo formas aí de a gente se organizar em conjunto, né? Maravilha. Como a gente viu aqui, só para contextualizar para o ouvinte, vocês fazem a leitura do jornal, de algumas notícias, mas para além da notícia, vocês debatem, discutem aquilo que foi escrito, né, para fazer uma análise mais profunda. Sim, exatamente. Essa é a função do nosso jornal, né? O jornal ele é o órgão central e é aquilo que dá a nossa linha a nível nacional. E aí a gente vai lendo as notícias, trazendo aquilo para o nosso cotidiano local, né? Vendo como que isso se aplica à nossa realidade e desenvolvendo esse debate. E falando em realidade, Lucas, até falamos aqui nos bastidores, a gente vê muitos casos que o trabalhador comum, a trabalhadora comum, ela concorda com o que está sendo falado lá, mas na hora que fala, Partido Comunista, não sei o que, falou essa palavra, a pessoa dá aquele passo para trás, né? Como que vocês estão trabalhando isso? Então, a gente tem que, muitas vezes, assim, a pessoa entende, né, o campo de esquerda como um todo. É como se fosse uma coisa só, né? É comunismo, é o PT, todos esses partidos de esquerda, né? E o que a gente faz é delimitar a nossa posição, né? Mostrar ali, ó, isso aqui é a esquerda liberal, isso aqui é a gente. A gente é uma coisa completamente diferente, porque muitas vezes o que a pessoa odeia é aquilo que está no poder atualmente, né? O PT, é a esquerda liberal, é a esquerda que rifa os direitos da classe trabalhadora em nome do lucro das elites, e o que a gente faz é demarcar nossa posição. Então a gente nunca tem vergonha de usar foice e martelo, ou de mostrar que a gente é comunista mesmo, pelo contrário, a gente acredita que é necessário traçar essa linha. E, consequentemente, dialogar com a população, né? Exatamente. Perfeito. Lucas, muito obrigado. De nada. Conversar com o Lucas Carvalho sobre esse evento que o PCBR fez aqui no Parque Santos Dumont, muito interessante, por sinal, além da parte do estudo, também um café da manhã comunitário entre militância, convidados, para falar sobre as questões políticas, tanto municipais quanto nacionais. E como surgiu a ideia desse evento, Lucas? Bom, esse evento já é uma atividade de costume do partido, que são as leituras comunitárias do jornal. Então, periodicamente, nós reunimos a militância junto com aproximados e convidados para poder fazer a leitura de um dos textos, né, seja editorial ou seja uma das notícias do jornal, e circular o debate a respeito do assunto. Uhum. Não é sempre aqui no parque, vocês escolhem outros lugares também, pode ser, vai dependendo do que discutirem e acharem melhor. Exatamente.
Cada momento, cada atividade é feita em um local diferente, até para facilitar a mobilização de todo mundo, o trânsito de quem for, né, comparecer. E hoje foi no parque, mas geralmente a gente faz em praças. Geralmente nós fazemos também brigadas de distribuição do jornal, que acontecem após essas leituras comunitárias. A gente marca alguns dias, vai para lugares mais movimentados e faz a distribuição do jornal, já tentando fazer uma abordagem, conversar um pouco mais com as pessoas e disseminar, né, as informações do jornal e a linha política do partido. E justamente falando nessas informações, muitas discussões aqui complexas, né? Porque não é só a leitura da notícia, mas também um debate, uma análise da própria notícia. Inclusive a gente também faz isso muitas vezes no nosso trabalho, né? Não é a leitura pela leitura simplesmente. E isso tem ajudado a despertar e até, vamos dizer, esclarecer mais as suas linhas? Sim, claro, com certeza. Todo momento de socialização de conhecimento atinge, né, sempre vai atingir alguém e de fazer com que a informação seja transmitida de forma mais ampla. Então, uma leitura coletiva, uma brigada de distribuição, uma panfletagem, abrem a possibilidade de diálogo, e todo diálogo feito sobre qualquer tipo de assunto da conjuntura, de um texto específico como o de hoje, da situação da mulher trabalhadora e a importância da redução da jornada de trabalho, impacta as pessoas que escutam e dissemina a informação, abre essa porta, né? Perfeitamente. E só para encerrarmos então, Lucas, e uma análise assim geral sobre a situação política, né? Como o PCBR está enxergando aí, de modo geral, a situação política do país, né? Paralelamente às informações que vocês trazem aí nessa leitura do jornal de hoje, né? Tá, a visão política que nós temos é que se faz necessário, assim como sempre, mas de forma emergencial, disseminar qualquer tipo de informação e evidenciar qualquer tipo de contradição atual que nós temos, porque nós reconhecemos a insuficiência a insuficiência governamental, vamos dizer assim, que nós temos hoje, que esbarra nos limites da conciliação de classe, e entendemos que qualquer tipo de gestão baseada na conciliação de classe, ela vai obrigatoriamente ser insuficiente para a classe trabalhadora, porque ela vai esbarrar na mais-valia, né, no lucro do sistema capitalista e dos capitalistas. Então, de passar a linha política, para passar as informações, evidenciar as contradições, faz com que o principal objetivo de alcançar a massa trabalhadora e desenvolver o pensamento crítico da massa trabalhadora para que todos e todas possam se conscientizar e criar essa visão crítica sobre a realidade que nós temos hoje, que é uma realidade deficitária, insuficiente para a classe trabalhadora e que já se demonstrou por inúmeros exemplos que nós temos todos os dias, que não vai resolver as deficiências, né, as contradições que nós sentimos todos os dias. Perfeitamente. Lucas, muito obrigado. Opa, eu que agradeço.